Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Sucesso para todos nós. Quando iniciamos essa série de programas focados na terceira idade, eu citei alguns princípios básicos por que nós estávamos fazendo esse programa. Além de resgatar a dignidade da terceira idade, e não vou relembrar aqui para não cansar tudo que nós dissemos, mas eu frisei bem que nós sempre iríamos fazer questão de manter esse programa num clima de alto astral. E é o que nós vamos fazer hoje, como sempre. Porém, hoje, contrariando um pouco esse espírito, mas imbuído da melhor esperança e da maior fé, nós queremos nos referir à grande atriz brasileira, Norma Bengel. Norma Bengel levou a arte brasileira além fronteiras. Ela chegou a filmar na Europa, fez grande sucesso, principalmente no cinema italiano. E aqui no Brasil, nem precisamos falar o que representa Norma Bengel para as artes brasileiras. E, com a maior tristeza, eu digo que Norma Bengel, neste momento, vive sérias dificuldades físicas e financeiras. Está correndo pela internet uma petição a qual eu assinei e pediria aos internautas que também assinassem. Petição essa endereçada às autoridades responsáveis pelo setor da Previdência Social, para que ela tenha pelo menos uma aposentadoria condigna. Porque, repito, ela, Norma Bengel, passa realmente por grandes necessidades. Minha produção tentou e ia levantar imagens e trechos de filmes em que ela apareceu, mas decidimos num consenso, que nesse momento muito delicado seria talvez até um pouco antiético, para não parecer demagógico e exploração da imagem da Norma Bengel. Portanto, a ela, os nossos melhores votos de um pronto restabelecimento, e às autoridades, o nosso desejo de que algo seja feito para que ela tenha melhores condições para poder viver dignamente, fazendo jus ao grande nome que ela lançou em todo o cenário artístico mundial. Muito obrigado. E por falar em Norma Bengel, uma das mais belas atrizes que eu já conheci, e tive o prazer de entrevistá-la no auge da fama. Temos aqui hoje duas gatas, duas mulheres bonitas. São sempre as nossas convidadas especiais. Eu vou começar primeiro
dizendo só o nome da gata. É a Marli Cortez. Depois eu digo tudo sobre a Marli Cortez. E a outra gatinha é a Eloá. Eloá Barros. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Um prazer imenso estar aqui. Sabe que a gente recebe vocês hoje, embora com essa notícia triste que eu dei, contrariando o intuito do programa, que é de absoluto alto astral, mas nós temos que, como dizem os americanos, né? The show must go on. E vamos nós lá. A Marli Cortez, eu vou dar um detalhe aqui. Fiquei sabendo hoje que a Marli Cortez é irmã de um querido amigo. Olha a coincidência do mundo. Foi grande deputado por várias legislaturas, o Milton Flávio, a quem, aliás, recentemente, eu me referi aqui durante uma entrevista, que entre várias leis, ele é autor da lei que obriga toda a rede pública de saúde a fazer gratuitamente para os homens, lógico, o exame preventivo de próstata. E hoje, conversando aqui na antessala do estúdio, soube que ela é irmã do Milton Flávio. Leve, por favor, já estou dando no ar, mas depois você me dê pessoalmente o abraço ao seu irmão. Eu agradeço muito, será dado. A Marli é pós-graduada em especialização em direitos humanos. Então, passou pela Procuradoria-Geral do Estado. Eu estou resumindo os currículos, viu? Porque nós vamos ter muitos papos pela frente. Ela é ganhadora de 4 prêmios Itaú Unicef. Como diz a molecada, é mole. E ela é atualmente presidente. Como quer a dona Dilma Rousseff, ela quer que fale presidenta. Você prefere presidente ou presidenta? Presidente. Presidente do Conselho Estadual do Idoso. Que me interessa diretamente. E aí, Luá, hein? O que essa gata faz na vida que poderia, uma hora dessa, estar passeando no shopping, passeando com as amigas, mas ela tem uma missão de 12, 14 horas por dia. É, tem dia que se deixar vai. Porque aí os ponteirinhos batem e falam, poxa, tem família também, né? Mas Tem se deixar alguém- vai. tem Porque alguém que é. trabalho tem, bastante. Então, a Eloá Barros é graduada em Direito. Como é que chamava você? A senhora doutora? Não, Eloá Barros. Eloá. Eloá é bem curso em publicidade e propaganda, já passou pelas áreas de vendas, marketing, área comercial, e atualmente, o que faz a Eloá? Ela atua no Clube Escola Ibirapuera e é coordenadora de equipamentos Isso, esportivos. Você vai nos dizer tudo isso, o que representa, que para mim É novidade. não tem novidade aí, coordenadora de equipamentos. Mas, Marli, querida, você sempre atuou nas secretarias estaduais em projetos. E agora nos conte um pouco como é que foi essa sua trajetória e há quanto tempo você trabalha, vamos ver se você gosta do termo, com a terceira idade. Então, tá bom. Olha, eu quero iniciar... Gostou do termo? Gostei, é o termo correto. Terceira idade. Não melhor idade nunca, que é um eufemismo, eu não gosto. Mas, enfim, eu queria só fazer uma correção inicial. Eu não sou ganhadora de nenhum prêmio Unicef. Eu participo do prêmio da Unicef, que premia instituições do terceiro setor que fazem projetos inovadores.
E o Prêmio Itaú tem um comitê técnico que eu me sinto muito honrada por participar. Quem sabe um dia, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar numa entidade do terceiro setor e vou ser beneficiada ou vou ter a honra de receber um prêmio do Itaú Unicef. Eu lanço, portanto, nesse instante, a sua candidatura ao prêmio. Mas então, você me perguntou quanto tempo eu trabalho com a terceira idade. Muito recentemente. Eu assumi a presidência do Conselho agora, dia 29 de maio. Eu te contei antes de começar o programa, e quero repetir, que eu venho da área da criança e do adolescente. E para a implementação do ECA, eu trabalhei durante anos, fui secretária executiva de um programa importante do governo que chamava Rede Social São Paulo. E nós tínhamos um comitê composto por figuras importantes, por representantes do Santander, da Camargo Correia, do Itaú, da Associação Comercial, enfim. E nós trabalhávamos para que os direitos das crianças e dos adolescentes fossem garantidos. Então, a minha experiência veio daí. E agora, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós tínhamos um desafio, porque o Conselho do Idoso recentemente veio para a nossa pasta. Ele foi transferido da pasta da Justiça para a pasta do Desenvolvimento. E houve um entendimento entre os conselheiros do governo de que a pasta, a presidência deveria ficar com a nossa pasta, para que o Conselho realmente se consolidasse dentro da Secretaria. E sobrou para mim, e no melhor sentido possível. Mas também com esse lastro que você tem, acho que não sobrou, não. A escolha foi certíssima. Eu acho que sim, porque eu tinha uma experiência em formação de redes locais, e pelo fato de ser uma estudiosa de direitos humanos, então as pessoas acharam que eu tinha o perfil, e eu gosto muito mesmo, eu vou me inteirar, o que eu disse é que eu ainda estou conhecendo, estou estudando um pouquinho, 1 hora, 1 hora e meia por dia, eu leio sobre o tema do envelhecimento, mas o conhecimento é sempre cumulativo. Eu vou me sentir segura daqui a alguns anos para falar com propriedade desse tema, mas estou aqui com o maior prazer. Eu acho que eu vou conseguir contribuir. Olha, você já me entusiasmou. Eu sou muito sincero, muito franco. Eu ficaria te ouvindo a tarde inteira. Eu quero ouvir Eloá, porque o que me chama a atenção, a Marli foi do 8 ao 80. Passou pela área da criança, da adolescência, né? Nessa área estudando, trabalhando, e agora está com os velhinhos, como eu, né? E você? Que pulo, que guinada Então, da área privada. Pois é. Eu estava numa empresa até o ano passado, no meio do ano passado, aí eu saí, fui fazer um outro trabalho ligado ao Conselho Tutelar da Zona Leste, a convite do meu irmão mesmo, né? E depois recebi esse convite do secretário de esportes, que na época era o Bebeto Haddad, que me fez esse convite. E eu fui nomeada como coordenadora de equipamentos aqui no Clube Escola Ibirapuera. Só interrompendo. Estivemos com o secretário Beto Haddad há uns 15 dias aqui no Círculo Militar, naquela programação do baile para terceira idade. Terceira idade. Isso, terceira idade. Então, ele foi lá, ele compareceu, prestigiou. Ele saiu agora, recente, né? Temos um outro secretário de esportes agora do município, que é o Antônio Neto, conhecido como Tony, né? Acabou de chegar recente. E vamos trabalhar. Serviço aqui não falta. Para mim está sendo uma experiência assim, muito grande, muito rica, porque é um mix assim, enorme, é muita coisa. O coordenador de equipamentos problema na estrutura do equipamento é o coordenador, desde as coisas mais simples, de faltou professor, problema na estrutura física de sala, tudo é o coordenador. E nesse pacote me veio essa imensa oportunidade de estar trabalhando com a terceira idade lá no clube. E igual a Marli estava falando, que é recente que ela está tendo esse trabalho, né, Marli? E eu então, assim, na parte assim, técnica mesmo ali, eu sinto que a minha coisa no dia a dia com eles, na prática, do abraço, de passar em frente da sala de aula e ver eles fazendo atividade,
E você fica sabendo um pouquinho de um pouquinho do outro, que acabou chegando até o clube escola porque ficou viúvo, ou por opção, porque quando era mais jovem já tinha esse hábito de praticar uma atividade física, ou porque quando era mais nova foi modelo, ou porque que tem lá alguns casos, ou porque alguém na família praticava atividade física, ou por, enfim, são várias coisas, ou um motivo de saúde que levou. Então, assim, eu acho muito bacana porque são inúmeros motivos porque eles estão lá, né? E, enfim, eu percebo com eles ali o dia a dia que para eles é aquela coisa que ali só não basta, né? Precisa mais, quer ter baile, quer evento, quer fazer festinha. Quando acaba um baile, na semana de um baile já quer saber quando que vai ser o outro, qual a roupa que vão usar. E lá nós temos assim inúmeras modalidades no Clube Escola, né? Ibirapuera, falando de onde eu sou coordenadora. Sei que os outros clubes escolas também pela cidade, que temos vários, mas falando lá do meu equipamento, são várias atividades. É iniciação de dança, é alongamento, é tai chi, tem quadro de tênis. E você é coordenadora de clube equipamento inteiro. É o clube inteiro. E quantas pessoas estão coordenadas por você? Olha, mais ou menos uns 30 funcionários, um pouquinho mais até, uma média de 30 a 35, porque nós temos os funcionários concursados. Então, tem os professores que são concursados, nós temos voluntários, nós temos oficinas no Clube Escola, né? E falando de usuários, hoje em média, por dia, nós temos aproximadamente uns 2.000 usuários. E falando da terceira idade, eu acho que nós temos uns 800. Posso só fazer da uma terceira pergunta idade. para ela? Então, eu queria saber como é que eu faço, se eu quisesse ser usuário. Eu tenho que ter o quê? Você vai pago? Não, serviço gratuito, não. É prefeitura, não é nada pago lá, né? Aliás, já pagamos todos os nossos impostos, né? Então, vamos ver o que isso está retornando pra gente, não é verdade? Mas, olha, para essa finalidade a gente paga com prazer. Com prazer. Então, é só procurar o Clube Escola Ibirapuera ou outro clube, para quem está assistindo a gente, outro clube mais próximo. Leva uma foto 3x4, um comprovante de endereço. Os gatinhos e gatinhas acima de 35 anos têm que levar um laudo do cardiologista. Sim. E passar pelo nosso médico também, lá do clube. A partir dos 30, então? Nossa, tem atividade a partir de 6 anos de idade. Entendi. São várias atividades. Começa a que horas? Tem atividade que começa a partir das 7 da manhã. E falando de atividade que começa às 7 da manhã, é interessante porque lá, por exemplo, tem as quadras de tênis, né? Esses dias eu estava conversando com uma senhora que tem 92 anos. As quadras lá abrem às 7 horas da manhã do tênis, 6h30 da manhã ela já está lá. Eu fiquei assim impressionada. Eu falei assim, olha, quando eu for grande eu quero ser um pouquinho parecida com a senhora. Só um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho eu já vou ficar feliz. E ela faz o quê? Faz tênis, pratica tênis, faz atividade, pratica tênis. E ela fica quanto tempo lá, mais ou menos? Olha, essa senhora, acho que ela chega lá aproximadamente por volta de umas 6h30 da manhã, antes das quadras abrirem, né? E ela sai por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. Interessante. Nossa. Essa senhora, né? E Você tem outros. pergunta como é que faz para inscrever. É importante as pessoas eu estou vendo saberem, que pode né? sair até um convênio aí entre conselhos. Porque não, as pessoas que estão nos vendo, assistindo, querem saber como é que elas fazem. Porque às vezes a pessoa idosa, ela não pratica atividade física porque não chega até ela, ela não é convocada da maneira correta. Então ela acaba ficando cada vez mais reclusa. Constrangimento. E é tão interessante isso, porque às vezes eu atendo o telefone que fala assim, mas como que é? Eu não pago nada, eu vou e faço tudo de graça. Vem lá com a gente no Clube Escola Ibirapuera. Aí repete a pergunta, mas é de graça? Mas é de graça mesmo, tem uma taxa, não tem nada. Faz a carteirinha, passa pelo exame médico e vamos lá, Clube Escola Ibirapuera. Beleza de explicação. Muito bom, muito bom. Eu vi... Meu interesse, né? Eu muito bacana. Seu interesse, eu acho... Não, eu me empolgo para falar, né? Porque tem uma turma lá da professora Gislene, que ela dá aula de iniciação de dança. Gente, que é o pessoal que estava no Jore, que o Clube Escola Ibirapuera ficou em segundo lugar. Os Jores são jogos regionais para... Elas fazem pirueta, elas fazem coisa que vocês assim não têm ideia.
Teve até algumas outras escolas que falaram assim, por que elas não tiram a maquiagem? Imagina que elas têm 60 anos, essas alunas fazendo tudo isso, fazendo um triângulo, subindo, descendo. Trouxemos um senhor aqui de 75 anos. Eu não faço isso, sou sincera dizer. Que ele faz aquelas oitavas na barra. Desculpe. Imagina. Ele foi a grande sensação na última virada esportiva. E por falar em virada, vamos virar para umas imagens agora, que a nossa querida Marli vai nos dizer sobre isso. Nós acompanhamos, Marli, desde o lançamento desse projeto. São Paulo Amigo do Idoso. Exato. Que o governador lançou em maio, no Palácio dos Bandeirantes. Eu estou aqui, gostaria muito de divulgar esse programa. É um programa intersecretarial, então todas as secretarias de governo vão desenvolver ações. Este programa tem uma comissão intersecretarial que se reúne na minha secretaria semanalmente. Amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião de dia todo. Nós estamos escrevendo os critérios do selo Amigo do Idoso. O selo Amigo do Idoso pode ser, quer dizer, uma certificação que será dada a municípios, a equipamentos, enfim, a serviços. E então nós estamos escrevendo esses critérios e baseado naquelas 8 pétalas do Guia Global Cidade Amiga do Idoso, da Organização Mundial de Saúde. Então nós pretendemos que o município, para se tornar um município amigo do idoso, ele possa ir paulatinamente desenvolvendo ações no município para melhorar a acessibilidade, mobilidade e se preocupar com a habitação da pessoa com mais de 60 anos. Então, nós vamos, em conjunto, os técnicos de todas as secretarias, estamos pensando profundamente em como é que a gente pode, primeiro, ensinar as prefeituras, ajudar as prefeituras a se tornarem mais amigáveis à pessoa com mais de 60 anos. Beleza. Tomara que as prefeituras todas... Então, neste selo, o município que, por exemplo, existe o selo adesão. Então, o município ele quer aderir ao programa. Para aderir, ele tem 8 ações obrigatórias. E uma delas que me interessa muito é a criação do Fundo Municipal do Idoso. Desculpe, o primeiro Conselho Municipal do Idoso. Nós temos mais ou menos no estado, a gente tem 645 municípios, 50% tem conselhos para o idoso ativos. Um número maior de conselhos formados por lei, mais desativados. Então, a minha preocupação como presidente do conselho é tornar os conselhos, todos os conselhos ativos, quer dizer, os 645 municípios do estado com conselhos municipais formando. Recentemente nós tivemos aí, em janeiro de 2011, através de lei, foi criado o Conselho Nacional do Idoso, o Fundo Nacional do Idoso. Então, antes só o Conselho de Criança e Adolescente tinha fundo. Agora, os Conselhos dos Idosos também têm um fundo. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma. Nós vamos poder ajudar os municípios a desenvolverem projetos para a terceira idade, nós vamos poder desenvolver campanhas de sensibilização sobre o tema. Então, muda muito, né? Como funciona o ECA? A pessoa pode fazer uma destinação para o fundo, a pessoa física pode destinar 6%, a pessoa jurídica 1%, e pode então colaborar com o fundo, com isenção, com incentivo fiscal. Tomara que vocês tenham todo o êxito possível e, mais uma vez, apelamos aos senhores prefeitos. Por favor. Olha aí, gostei. Nós temos umas imagens para você, mas antes eu tenho uma perguntinha aqui da internauta Ana para a Marli. Pois não. Você comentou que o estereótipo padrão do idoso deve ser questionado, pois temos na terceira idade todos os tipos de pessoas do restante da sociedade. E ela quer que você comente um pouco mais. Mas vou deixar para você pensar. E vamos agora a algumas imagens e a nossa querida Eloá vai nos falar.
Esse dia foi uma festa julina no Clube Escola Ibirapuera, que sem essas guerreiras aí, essa festa não teria acontecido. E elas estavam muito felizes no dia. E foi uma loucura, porque foi perto de um feriado, mas eu falei, vamos fazer. Esse daí foi no baile que teve no Espéria, é um projeto Vem Dançar, da Secretaria de Esportes. É muito bacana. Olha ali no meio a professora Lúcia, que merece um parabéns de coração, que ela acabou de se aposentar. E ela leva essa turma aí com muita garra, viu, para as atividades. Beleza. Então, querida Marlene. A sua pergunta? É. Então, A pergunta é da Ana. É a pergunta da Ana. Olha, Ana, veja bem, a pessoa envelhece com as características dela. E nós vamos ficando a essência de nós mesmos. Então, se o jovem é homossexual, ele vai se tornar um idoso homossexual, não é? Enfim, se a pessoa usa drogas, ele vai continuar usando drogas, ele vai envelhecer usando drogas. Então, nós temos, além dos problemas naturais, as fragilidades naturais da idade, nós temos esses outros problemas que a gente tem que abordar. Então, a gente não pode imaginar que a pessoa vai envelhecendo e vai se santificando. É um ser humano normal, com todas as fragilidades e carências. E o que eu tenho, quanto mais eu leio sobre envelhecimento, eu vou aprendendo que nessa fase da vida, quando a gente amadurece, a gente vai ficando mais suscetível. Quer dizer, o emocional, ele vai tendo uma importância grande na nossa vida. Então, além da fragilidade da idade, tem o emocional que conta. Então, por isso é que a gente tem que inserir a pessoa idosa na sociedade, porque ela tem que ser motivada a continuar ativa, a continuar trabalhando, enfim, e contribuindo, porque a pessoa idosa tem muito a contribuir. Quando você estava falando de uma senhora que chega impressionante. Cedinho para jogar, eu me lembrei que o professor Alexandre Kalash, que até recentemente trabalhava na Organização Mundial de Saúde, estava dizendo que há muitos benefícios de se manter uma pessoa empregada até depois dos 70 anos. Porque eu vou me lembrar de duas vantagens que ele disse, ou de duas contribuições que a pessoa idosa pode dar para o mundo do trabalho. Quando uma organização mantém pessoas idosas trabalhando, ela ganha, por exemplo, o idoso é muito assíduo. Então, ele é frequente, eu vejo né? isso todos os dias, e ele acaba dando um exemplo. É verdade. A pessoa mais idosa, ela é muito sensata, então os conflitos na organização diminuem. Então, há muita coisa que a gente poderia dizer aqui de contribuição de se manter a pessoa idosa trabalhando, porque ela tem um vasto conhecimento acumulado e que pode contribuir. Então, enquanto ela estiver saudável, ativa e motivada, ela deve se manter trabalhando, porque é bom para ela, mas é bom para a sociedade também, é bom para a empresa também. E Marlene, nós sabemos que os setores da saúde, turismo, esportes e desenvolvimento social estão todos os setores envolvidos nesse projeto. Qual é o papel de cada um? Então, olha, nós estamos neste comitê intersecretarial, primeiro nós levantamos as ações emblemáticas de cada secretaria. Então, por exemplo, o turismo tem a carteirinha esta aí que está aparecendo é uma reunião do comitê. Então, o turismo tem a melhor viagem. Então, o que se percebeu no Estado é que muitas associações, muitos clubes ficam ociosos, e mesmo a rede hoteleira ficam ociosos uma parte do ano, né? Então, por que não a gente conseguir trazer os idosos de municípios pequenos para conhecer o mar, que alguns não conhecem? Então, o governo tem, através dessa Secretaria de Turismo, tem trazido as pessoas da terceira idade para ocupar esses equipamentos nesses meses de maio, abril, onde eles estão desocupados. É naquele período entre as temporadas, né? que a rede hoteleira chama de temporadas. Exatamente. Né? Então a prefeitura só fica responsável pelo transporte deste grupo de terceira idade, e eles chegando, o governo faz parcerias
com os sindicatos, e eles então, o governo fica encarregado da alimentação e das atividades para essas pessoas. E, por enquanto, este programa é para municípios pequenos, de até 30 mil habitantes, mas a gente pretende que esse programa progressivamente vá aumentando e os idosos possam aí viajar pelo nosso estado e fazer viagens interestaduais. Então, cada secretaria contribui com os seus projetos e todos juntos estamos aí com essa certificação do São Paulo Amigo do Idoso. Todo mundo unindo esforços. É mesmo porque se a ação não for integrada, a ação fica incompleta, né? Fica. Então a saúde tem a fazer. parte que lhe compete, a assistência social a parte que lhe compete. Por exemplo, a assistência eu posso falar com conhecimento maior de causa, porque nós temos na assistência social os Centros de Convivência do Idoso, CCIs. Então, o governador, nesse evento do Palácio, disse que ele vai universalizar essa política. Então, todo município, 645 municípios do estado, terão o Centro de Convivência do Idoso. O Centro de Convivência do Idoso é mais ou menos um trabalho como você faz. É o idoso que ele pode se dirigir, quer dizer, ele tem autonomia. Desculpa a pergunta. Você frisou Centro de Convivência do Idoso. Mas na capital não tem os centros de referência do idoso? Então, são tantas siglas que as pessoas acabam confundindo. Então, não conflita? Então, na assistência social, nós temos 3 equipamentos que são nossos. Então, é o Centro de Convivência do Idoso, para esse idoso independente, que vai passar algumas horas lá para fazer algumas atividades de escolha dele e volta para casa. Já o centro-dia, que também é tipificado na política de assistência, já é para o idoso que tem alguma dependência, que precisa tomar medicamentos e que às vezes os filhos precisam trabalhar e ele não tem quem fique com ele. Então ele vai para esse centro-dia e lá ele pode tomar os medicamentos, então ele tem essa proteção. E também dentro da área de assistência a gente tem as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, que são aquelas instituições asilares, que nós chamávamos de asilo. Eu gostaria que você repetisse essa frase. Antigo que nós chamávamos de instituições asilares, os asilos, que agora a gente chama de instituição de longa permanência. O governador, só para lembrar, nesse dia ele anunciou a construção de hospitais, de centros de cuidados continuados. Cuidados continuados é uma expressão que se usa em Portugal, nós importamos, porque, por exemplo, um idoso está lá na ILPI, na Instituição de Longa Permanência. Ele precisa de cuidados médicos, mas a ILPI é um equipamento da assistência. Então, mas ele está acamado. Então, ele vai para esses hospitais de cuidados continuados, que tem alguns já, Ribeirão Preto, não, São José do Rio Preto terá um, Ipuã terá também, são 6. Esses são santas casas que têm, às vezes, leitos ociosos, e aqui faziam partos. Eu imagino que deve haver muito convênio. Isso, né? Então, e aí o governo faz convênios para utilizar os leitos e para que essas pessoas idosas acamadas possam receber esses cuidados continuados que elas precisam. Eu só queria te explicar, o CRI, que são Centros de Referência do Idoso, é um equipamento da área da saúde. Eles são magníficos. São assim de primeiro mundo. Aqui em São Paulo eu conheço os dois, da Zona Leste e da Zona Norte. Exato. E o governador também anunciou nesse dia a construção de mais 4 CRIs. E são equipamentos caríssimos, mas são absolutamente completos e a população que usa adora. Eles têm todo tipo de suporte dentro do CRI, desde atendimento médico. Aquele do Ipiranga tem um que acho que você se lembra, que há muitos anos foi na Praça do Forró. O governador Mário Covas ainda era... A Praça do Forró é São Miguel. São Miguel Paulista. O governador Mário Covas é que inaugurou, eu tive a honra de estar presente nesse dia. Recentemente eu fiz uma palestra nesse da Zona Norte, o CRI da Zona Norte, que é também belíssimo, e cuido da saúde bucal, enfim. É um atendimento integral na área da assistência e na área da saúde. Mas eu estou falando muito, eu falo demais, eu vou ficar um pouco quietinha. Mas eu ainda prefiro o método preventivo, clube escola, porque esses centros não vão ser tão utilizados. É melhor, é presencial. Eu acho que a prevenção é melhor.
E eu estou admirado, sabe por quê? Nós temos aqui imagens para você falar, mas você prestava uma atenção ao que a Marli falava. Por favor. Ah, essa turma da virada esportiva, sensacional, foi maravilhoso. Aquele senhorzinho ali, o senhor Jesus, de chapeuzinho branco, aquilo ali é uma criatura fenomenal, excelente. Eu acho que tem pessoas que eu percebo que elas não vêm pra aprender, né? Elas só vêm pra ensinar. Isso aí foi uma atividade que eu resolvi fazer nos 5 minutinhos dos últimos tempos ou seja, nos últimos minutinhos do segundo tempo, para que elas ganhassem alguns brindes, algumas coisas. Então a professora Gislene desenvolveu uma dinâmica aí, elas adoraram, assim, amaram. Eu, né, que falei que tava parecendo uma Smurf de azul, né, porque os Smurfs só tem uma loirinha lá que é Smurfette, né. A Margarida, uma fofa, gente. É assim que eu me sinto, assim, adoro estar no meio deles, assim, eles são muito fofos, assim, são maravilhosos, assim. São muito bacanas. Olha só, eu não faço essas coisas, olha isso. Terezinha, Margarida, olha essa galera, gente. Eu não faço isso, eu não faço. Mas eles treinam diariamente, então? Diariamente. Assim, são várias modalidades, tem os horários e os dias e os professores, né? E quando vejo você, e essa imagem, vamos usar um termo bem simpático, uma gata com umas coroas. Como se dá lá no Ibirapuera esse relacionamento entre as várias gerações? O intergeracional. É super bacana. Eu lembro que quando eu entrei, tinha um outro coordenador antes de mim, que ele ficou uns 6 anos lá, que agora ele é supervisor de esportes da Vila Mariana, o Sérgio, né? Ele foi coordenador lá há 6 anos. E quando eu entrei, que elas viam, até os senhores mesmos, e eles falavam assim, mas essa menininha coordenadora, meu Deus! Tem hora que eu me sinto mimada, paparicada, elas me engordam, porque elas trazem bolinho, docinho, chocolate, presentinho. São, assim, uns fofos, assim, tá sendo, assim, muito bacana, assim. Tem hora que eu sinto uma saudade imensa da minha mãe, que eu perdi, vai fazer 3 anos. E quando eu olho, assim, pra elas, eu falo assim, parece que eu tô com um pedacinho de casa aqui do lado, né? É bem legal, assim. E o comprometimento que eles têm com as atividades, eu fico impressionada. De ter que faltar, liga pro clube. Imagina, mais de 2.000 usuários. Eu tô ligando que eu sou aluno do professor tal, que eu não posso ir hoje porque eu tenho uma consulta, eu tenho algum compromisso. A satisfação, aquela coisa do comprometimento, eu acho isso super bacana. Eu falo para alguns funcionários, olha o exemplo, tá vendo? É aluno, vai faltar e tá avisando. Eu acho assim, bem bacana, bem legal. E há muito, assim, emocionalmente, você se apega mais a alguém, alguma velhinha mais boa? Tem umas fofinhas. Ontem tinha uma lá muito fofa, né? A mãe da Gi. Ela é muito fofa, ela tava de tênis vermelhinho pra fazer atividade, fazer alongamento à tarde, tênis vermelhinho, meia vermelhinha. Aí eu brinquei com ela, olhei e falei assim pra ela, é do moranguinho o seu tênis? Tem cheirinho de moranguinho? E ela toda vaidosa, olha, você viu meu lenço, né, e tal? E esse meu lenço não é daquela rua lá famosa, né? Não é. É um parente que viajou, enfim, trouxe pra mim. Eu percebo, assim, a vaidade, a coisa de... Porque, assim, hoje a gente tem uma vida tão corrida, né? São Paulo, falando particularmente, né? A gente tem uma vida maluca. Você sai, às vezes você vai se maquiando dentro do carro, acontece isso comigo. Também. Falando telefone, comendo uma fruta, não sei o quê. E elas vão fazer atividade física, não todas, mas, assim, uma maioria... Cabelinho escovado, maquiadinha, enfim. Acho bem legal. Admiro muito. Então... Desculpa, mãe da Gi não, mãe da Ângela. Agora eu lembrei. Senão pode dar confusão depois. Mãe da Ângela. Eloá, parabéns por seu belíssimo trabalho. Obrigada. Não é fácil. Não é fácil. Aqui, quem não disse é homem ou mulher que mandou. Internauta, o que te fez querer trabalhar com a terceira idade? E o que você tem aprendido com os seus velhinhos? Olha que perguntinha gostosa. Eles são muito fofos. Então, o que fez trabalhar foi que veio um convite, foi um convite mesmo, como eu falei no começo da nossa conversa, e que nesse convite veio esse pacote, né? Porque a gente atende... acima de 6 anos de idade, tem várias atividades, e tem esse grupo grande de terceira idade lá no clube. E foi uma coisa assim que eu falo que foi um pacote abençoado, porque
Gente, eu aprendo com eles todos os dias. Um dia desses aí, acho que eu tava meio triste por alguma coisa lá. Mas aí você vem, você recebe um abraço. Nossa, é uma coisa assim que não tem preço. Assim, eu aprendo com eles diuturnamente, né? Assim, muito com eles. Numa palavra. Olha... Entre iniciativa privada e agora na área oficial. Então, porque assim... O que eu sim sinto, ou não? Não, sim, mas assim... Sim, eu sinto que tem inúmeras dificuldades que talvez na privada seriam quase imperceptíveis. Aqui é uma dificuldade muito grande na área privada. Mas esse amor, esse carinho, esse trabalho que eu vejo das professoras, dos professores, dos funcionários fazendo diuturnamente com eles, eu acho que isso parece que dá uma recompensa. E falar em recompensa, para minha querida Marli, eu gostei desse termo, que você vai falar sobre ele. 8 pétalas. Ah, sim. O que significa 8 pétalas nesse magnífico projeto São Paulo Amigo? Então, Heitor, na realidade, essas 8 pétalas, elas vêm da Organização Mundial de Saúde, que são, na realidade, seriam 8 dimensões. Então, então nós temos que, ao construir um programa, você tem que levar em conta transporte, moradia, participação social, respeito e inclusão social. Esse programa que vem da Organização Mundial de Saúde, através dessas 8 pétalas, reuniu as dimensões que a gente tem que atingir com o projeto. Então, o São Paulo Amigo do Idoso inspirou-se aí nessas 8 pétalas. E agora a gente também, na construção do selo, nos inspiramos nessas dimensões para a construção dos critérios. Então, conforme eu disse, o município, para se tornar amigável à terceira idade, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Ele recebe um selo adesão, ele tem aí assina um termo de compromisso com as 8 ações obrigatórias, e aí tem um selo intermediário, até chegar ao selo pleno. Então, o selo pleno até 2016. E nós vamos dar, que eu digo governo, né, todas as secretarias, vamos dando suporte para que este município paulatinamente vá caminhando no sentido de tornar a cidade dele, se tornar uma cidade amigável. Porque tem que resolver o problema da habitação, da moradia para a pessoa da terceira idade, arrumar as calçadas, enfim. Precisa ter um trabalho, porque... Eu participei recentemente que exatamente dentro dessa questão das 8 pétalas, tem um pessoal aqui trabalhando com o Fórum Amigo do Idoso. E então os idosos, eu fui até a Cinemateca, e os idosos vão até lá e são divididos em grupos e cada um estuda uma dimensão e diz o que falta para ele em termos de habitação, ou de moradia, ou de locomoção, de acessibilidade. E você então ouve o idoso, porque quando a gente vai construir uma política pública, a pessoa que vai recebê-la é que tem que dizer o que precisa. E desses fóruns aqui de São Paulo, que tem vários em funcionamento, é que você está recolhendo um material preciosíssimo para que as políticas públicas se adaptem, não é? Então o idoso se queixa, eu me lembro, se queixam das pessoas que saem com os cachorros na rua e não recolhem, né? O cachorro passou na rua, então não está com saquinho. Aí os idosos se queixam. As árvores de São Paulo são frondosas e atrapalham, né, nas calçadas, enfim. Então, a gente tem que pensar em todas essas dimensões mesmo. Eu acredito que nessa questão a gente ainda está um pouco bem distante ainda. Acho que precisa muita coisa para... o que a gente sabe, por exemplo... Você não está desanimado. Não. Prefeito, né? Aê, Eloá. Não é que os nossos políticos nos ajudem, porque sozinho a gente não consegue. A gente tem a vontade, mas sozinho é impossível, né? Solidariedade. Precisa, porque eu acho que nesse aspecto existem até, óbvio, várias pesquisas, vários fóruns, mas eu acho que a gente ainda está bem distante. Até conversando com ela esses dias, da Coordenadoria do Idoso, eu acho que a gente ainda está bem distante disso. Já está um pouco mais próximo, mas ainda distante. E vamos animar mais ainda com as próximas imagens que você vai nos dizer o que elas representam, ok? Lá. Porque temos muito assunto aí na sua área. Vamos lá. Olha lá. Tô falando, olha lá.
Essas meninas aí é aquelas que eu falei, que teve algumas outros clubes que falaram assim, por que elas não tiram a maquiagem para mostrar a idade? Mas é uma turma, um trabalho fantástico aí, é uma coreografia da professora Gislene, né? Eles representando aí o Avatar, muito legal, foi na abertura do Jori, agora em junho, né? Maio? Foi maio? Eu não gosto muito de Ibirapuera. Foi muito legal. Olha que interessante, nesse grupo... Vamos sempre frisar as siglas. Jori, Jogos Regionais dos Idosos. Ele é feito em parceria com o Fundo de Solidariedade Isso. e a Secretaria de Esportes. Isso. Eles têm atribuições distintas, o Fundo de Solidariedade e a Secretaria de Esportes. Olha lá que legal. E, inclusive... Estava lá prestigiando. Dona Uma fofa. Os idosos a amam. Nossa, amam. De paixão. Eu fiquei até o final do evento, muita gente foi embora, né? Assim, uma boa parte dos convidados que comporam a mesa, ela ficou até o final. E parece que ela dançou um pouquinho, foi ovacionada, né? Agora eu vou puxar a corda pro Ibirapuera, tá? Mas ela é apaixonada por esse grupo que faz essa apresentação. Ela fica encantada, ela filma o tempo inteiro, ela tira foto, não desmerecendo os outros clubes, que as apresentações também foram fantásticas, uma mais bela que a outra. Mas ela é fã dessa turminha do Ibirapuera. Então eu percebo, pelas pessoas que passam por aqui, por vocês, a terceira idade, o homem a melhor idade... Não pode. Melhor idade não pode. Não pode. Nunca. A maturidade está cada vez mais ativa mesmo. Não, estão. Então eu queria aproveitar a oportunidade e te contar uma coisa que é interessante. Este fórum do idoso tem percebido algumas coisas, por exemplo, se perguntar para uma pessoa idosa de São Paulo ou de uma metrópole, quem é o seu melhor amigo? Você tem ideia de quem é o melhor amigo de uma pessoa idosa? De uma metrópole? Numa metrópole como São Paulo? O melhor amigo e o inimigo. Arrisca. O inimigo acho que é o preconceito. São pessoas. Imagina pessoas. Se você tivesse que personificar. Olha, para o idoso, o melhor amigo dele é o porteiro do prédio dele. Não é uma que coisa sempre incrível? Conversa, que bate papo, dá atenção. Que é a pessoa que, então, está havendo capacitação, porque já... nem imaginava, né? Nem se você me desse 10 alternativas... Então, porque o idoso mora cada vez mais sozinho. Tanto a mulher idosa, que normalmente sobrevive ao marido, não é? E mesmo os homens que ficam sozinhos. Então, eles ficam sozinhos, e estou dizendo de qualquer classe social. Pode ser de Higienópolis, por exemplo. Agora, uma turma de porteiros, amigos dos idosos, foram formados. Olha que bacana, não sabia. Diploma, o professor Alexandre Calacho veio de Nova York para entregar o diploma, porque já que eles são os melhores amigos do idoso, eles precisam ser capacitados, não é? Então, eles têm que identificar aquela pessoa que não desceu aquele dia, ou aquele idoso que não desce há muitos dias. E o pior inimigo do idoso, o maior inimigo do idoso, não o pior, é o motorista de ônibus. Então eu faço um apelo aqui. Não sabia. Faço um apelo. O porteiro era um bom suspeito, mas o motorista... Não esperam as pessoas que andam lentamente no ônibus. Parado. Quando a pessoa idosa, ela não sentou ainda, eles arrancam, então as pessoas idosas caem. E uma fratura para uma pessoa idosa é grave. Totalmente diferente. Então eu quis contar aqui para vocês a história do amigo e do inimigo. Eu acho interessante. O anjo e o demônio. E essa coisa da atenção é muito interessante, porque lá no clube eu tenho associado que não pratica atividade e que vai lá todos os dias. Conversar, bater um papo, falar um oi. E às vezes essas minhas 10 horas trabalhadas, porque eu gosto de dar atenção, eu não consigo passar disparada. Aí eu converso com um, converso com outro. Ai, seu cabelo, ai, não sei o que, ai, o baile, a hora passa. Tem que dar atenção. Eles precisa de muita atenção. Mas está melhorando. Há companhias de ônibus que estão capacitando os idosos mesmo já estão identificando melhorias. Motoristas mais atenciosos, que esperam elas subirem, ou quando elas estão fazendo ginástica em grupo, que são as idosas, que são umas 8, assim, eles esperam todas subirem, e conversa, e sorri, e elas ganham o dia. elas querem conversar um pouquinho, quer bater um papinho, elas querem. O porteiro banca um pouco o
psicólogo, né? Ah, Oh, é. com certeza. Eu lá, eu vejo como coordenadora. É. Ai, vem E o cá, motorista vem de cá. ônibus que não para. Por favor, Qualquer né? regra, de Senhores repente. motoristas, né? Vamos Por colaborar. favor, Vamos vamos. colaborar, né, senhores motoristas, por favor. Tem Um dia carro. você vai chegar lá, hein, ó. Tem papai, tem mamãe, um dia você vai chegar lá. Foi muito bem você, né? Eu não fazia ideia que o porteiro de um prédio era o melhor amigo do idoso. Os abençoados, os sozinho, nossos é. porteiros aí, abençoados, tirando Olha, de letra. E agora estão sendo Parabéns. capacitados para serem mais amigáveis ainda aos idosos. E os motoristas também para melhorarem e se aprimorarem. Enfim, aí já tem uma turma capacitada que tem ajudado bastante. Eu já vi pela cara do meu diretor, do Luiz, que ele captou essa ideia e está pensando Nós motoristas. em fazer alguma coisa aí unindo motorista. Será eu. Já percebi que alguma coisa vem por aí. Mas, minha querida Marlene, tudo isso é muito bonito, a ação do governo, a participação de entidades, uma jovem como Eloá, empolgada, entusiasmada, apaixonada pela É causa. donizada com eles, né? Tudo, não, Incrível. sincero, eu conheço pelos meus entrevistados, pelas minhas convidadas, quem fala com ardor, com entusiasmo, com brilho nos olhos, com vocês duas. O que é que mais nós, da sociedade, podemos fazer em prol do idoso? Mas pode falar à vontade. Olha, o que eu me sinto muito feliz de estar neste momento com vocês, podendo discutir esse tema, de ser presidente, ou de estar presidente de um conselho estadual. Durante 2 anos da minha vida eu vou me dedicar a isso. Quero, quando sair, ter avançado um pouquinho. Você disponha sempre Muito obrigada. do programa Sem Barreiras. Muito obrigada. Eu fico feliz de estar vivendo no estado de São Paulo, que é o primeiro estado do mundo a ser amigo do idoso. Então é uma ação inovadora do governo. Eu louvo a iniciativa do governador de transformar ou se esforçar para que ele e os 645 prefeitos desse estado sejam amigos do idoso. E a cidade amiga do idoso. Exatamente. Dentro deste conceito da cidade amiga do idoso, que é anterior e que este conceito aqui inspirou o São Paulo Amigo do Idoso. Enfim, me coloco aqui à disposição de vocês. Em algum momento eu vou ter algum problema que eu vou querer compartilhar, vou precisar da ajuda de vocês, por favor. e eu gostaria que então que vocês me recebessem. Assim que o Fundo Estadual do Idoso, está, a lei estadual está. O diretor disse Então, que bom, ele fez que sinal, bom. a casa está aberta para Então, vocês. posso fazer um pedido aqui em público? Não, poder, você não pode, você deve. Então, olha, o projeto de lei que cria o Fundo Estadual do Idoso está em trâmite na Assembleia. Então, eu peço aos senhores parlamentares que nós temos a maior urgência na aprovação deste projeto. Por quê? Esse projeto de lei, que foi encaminhado através de mensagem do senhor governador, porque ainda nós precisamos fazer campanha esse ano para arrecadação de fundos, para que a gente possa operar melhor, já que agora a gente tem fundo, a gente vai poder apoiar projetos, fazer campanhas ainda este ano. Que bom. Então- Eu fico feliz em ouvir isso. Fico muito feliz em ouvir isso. Eu vou aproveitar, você fez um apelo a todos os parlamentares, Sim. são 94. Sim. Mas o mais idoso deles, que é o Antônio Salim Curiati, Sim. ele apresentou uma moção na Assembleia, que já foi aprovada, de incentivo, apoio e solidariedade a este programa nosso, que bom. Sem Barreiras, Excelente. pelo pioneirismo, por ser o primeiro espaço aberto. Então, agora, através do mais idoso dos deputados, eu pediria que ele assumisse também este compromisso, porque eu acho que numa causa dessa, os deputados têm que estar acima de qualquer interesse Com partidário. certeza. Não, com o presidente certeza. da Assembleia recebeu a mim e ao meu secretário, o deputado Rodrigo Garcia, e foi gentil e disse que colocaria isso na pauta, quer dizer, na ordem do dia, com a maior brevidade possível.
Então, eu acredito que logo eu vou poder contar para vocês que nós temos lá a nossa lei estadual e que o nosso fundo está operando e que a gente está podendo contribuir através do Conselho com a política do idoso, com a garantia do direito dos idosos. É necessário, sim, com Eloá, certeza. você esteja à vontade. Então, que os parlamentares, né, as autoridades, prefeitos, né, vamos investir mais nos clubes, né, onde os nossos idosos sejam mais bem recebidos, tenham uma estrutura melhor de sala de aula, local melhor, porque não adianta a gente querer oferecer e não ter estrutura adequada, um banheiro mais próximo, uma sala melhor. Eu acho que é isso aí. Eu acho que já estamos indo num bom caminho. Mas a vontade e a estrutura... Assinamos embaixo esses pedidos. Dica de encerramento. O Grupo Vida Brasil, em parceria com o Shopping Iguatemi Alphaville e a Saraiva Mega Store, promoverá palestras para debater questões relacionadas ao envelhecimento todas as terças-feiras do mês de setembro, a partir das 3 horas da tarde. Evento gratuito. Inscrições em sacalfaville@iguatemi.com.br. Site www.grupovidabrasil.org.br. Agradecimentos. Conselho Estadual do Idoso, pela sua presidente. Atenção para o endereço www.conselhodoidoso.sp.gov.br. Clube Escola Ibirapuera. Tem algum site? Tem o site da prefeitura. Os clubes, eles não têm sites individuais. Então, www.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem a relação de todos os clubes e telefone de contato. Posso passar o do Ibirapuera? bom, lógico. Será um prazer imenso a gente atender vocês. 3396-6495. Beleza. E muito obrigado também a PW2 Comunicação, www.pw2comunicação.com.br. E ao nosso amigo Donizete, muito obrigado. Intelligent Table. Você está lindo, Luiz? Eu não errei dessa vez, não. www.intable.com.br. Amigos, minhas gatas queridas, chegamos ao final. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Eu agradeço também a internautas. oportunidade de vocês. E a todos, saúde, sorte, sucesso